Professor, fazendo aqui um ponto de situação e olhando estas últimas intervenções, nomeadamente em matéria de responsabilidade. Este último telespectador falava do FMI, que de resto já esteve em Portugal na década de 80, deixou a casa arrumada e neste momento, passados 20 anos, estamos outra vez na mesma, se não pior. A pergunta é, como é que chegámos a este ponto? Quem são os responsáveis? Bom, exatamente. Podemos começar realmente por este último, telespectador, que fala do dinheiro que a economia portuguesa recebeu ao longo destes 25 anos, não é? A economia portuguesa recebeu à volta de 70 mil milhões de euros. É mais ou menos o equivalente à ajuda que agora se vaticina. Não se sabe bem. Uma imprensa fala hoje em 90 mil milhões de euros. Pois, enfim, pode ir até aos 90 mil milhões, exatamente. Não se sabe ainda. Será qualquer coisa na ordem de grandeza do que a economia portuguesa recebeu ao longo de 25 anos. Por aqui se pode ver que realmente, porque há vaticínios na ordem dos 65 mil milhões, 60 mil milhões, ultimamente 90 mil milhões. Eu acho que é um pouco exagerado os 90 mil milhões, pelas contas que eu tenho feito. Mas será qualquer coisa na ordem de grandeza dos 60 mil milhões, que foi tanto quanto a economia portuguesa recebeu dos diferentes fundos ao longo destes 25 anos. Portanto, veja-se bem a importância que tem este pacote de ajuda. Agora, eu acho que é uma grande oportunidade que os políticos têm em Portugal e os portugueses têm. Os portugueses têm a democracia à disposição, têm o voto, têm o direito do voto para resolver os problemas. Portanto, dentro de 2 meses, perto disso, os portugueses vão votar. Portanto, os portugueses vão escolher. Esse é o instrumento que têm para poderem resolver o problema. Esse é o modo de resolver os problemas em democracia. Mas, de facto, para além disso, para além do direito do voto, os portugueses precisam de ter respostas dos políticos que vão para além, que respondam efetivamente às necessidades do país. E eu acho que é uma grande oportunidade que o país tem neste momento. Deve ser olhado como uma oportunidade para os políticos realmente, mesmo aqueles problemas que têm sido mais negados, aquelas dificuldades que têm sido, de alguma maneira, prefere-se às vezes iludi-las, mas agora é uma oportunidade e as contas vão ter que ser feitas, porque o FMI vai exigir as contas as contas do Estado, como vai ver as contas dos bancos, como vai ver as contas de todas, e portanto o FMI tem talvez essa vantagem, é que de facto os problemas já não se podem iludir mais. E, portanto, vamos ter que... Aliás, foi em 77, em 83, quando o FMI cá esteve, o país era um país diferente. E os problemas, aparentemente, também precisávamos de divisas, precisávamos essencialmente de dólares para comprar trigo e para comprar combustíveis. Fundamentalmente era isso que precisávamos e o escudo estava numa desvalorização muito grande e, portanto, nós tínhamos um problema de balança de pagamentos para resolver. E olhando agora para a ajuda que vem aí, o que é que lhe parece? Estamos a falar de uma ajuda que vai incidir sobretudo em que áreas? Há pouco um telespectador falava que era inevitável, por exemplo, o aumento de impostos, os cortes nas prestações sociais. Eu pergunto-lhe, em termos concretos, qual é o preço que nós vamos ter que pagar? Exatamente. O que é que, na prática, vai significar, que mudanças vai significar na nossa vida ter a ajuda internacional cá dentro nos próximos anos? Sim, ajuda, digamos, é um financiamento com um preço a pagar que é mais austeridade. Nós vamos ter, essencialmente, austeridade. E, portanto, o desemprego vai aumentar. Vai haver, é um programa deflacionário, internamente deflacionário. Nós temos inflação importada, ou seja, sobem os cereais no mercado internacional, os combustíveis, a inflação, isso chama-se inflação importada. Mas dentro vamos reduzir a capacidade de consumo das famílias, vamos reduzir a capacidade de consumo do Estado e, portanto, o emagrecimento do Estado, levando o déficit a zero, ou seja, aquilo que era o paradigma no tempo do Estado Novo, que era o paradigma de não ter déficit. Vamos voltar a esse paradigma. São ironias da história, mas nós vamos ter novamente que acertar as contas e não ter déficits, porque criou-se esta ilusão que nós podíamos ter déficits permanentes.
e que não teríamos que nos preocupar com isso. Agora não é bem assim. Portanto, mas parece-lhe uma inevitabilidade o aumento de impostos, redução dos salários, nomeadamente do salário mínimo. São medidas a ser à partida aplicadas? Sim, infelizmente esse é o preço que vamos ter que pagar para pôr as contas em dia. Eu penso que o Estado português não vai ter hipótese de pagar este empréstimo. E, portanto, nós, por isso, à espera, está um outro programa da União Europeia, que é o é o resgate permanente, chamado Programa de Insolvência dos Estados. E, portanto, se os Estados não tiverem capacidade de pagar este empréstimo, seja de 70 mil milhões, ou de 90 mil milhões, ou de 60 mil milhões, a seguir temos a insolvência do Estado. E a insolvência do Estado vai implicar um haircut, ou seja, uma redução os credores vão ser prejudicados. Tanto que o programa de financiamento que o Governo vinha prosseguindo nos últimos meses, o Governo já só conseguia colocar dívida até 2013, ou seja, no horizonte de 2013. Ou seja, porque não se acredita, na verdade, os mercados, os financiadores, os mercados, os credores, não acreditam que nós possamos ir além de 2013 sem um pedido de resgate, mais um pedido de resgate, uma reestruturação da dívida, como se costuma dizer, um rescalonamento e uma reestruturação da dívida. Porque este financiamento, que foi concedido também à Grécia e que foi concedido à Irlanda, foi por prazos muito curtos. São prazos nós precisamos de um financiamento, de uma reestruturação da dívida de décadas, de 20 ou 30 anos. Não é de 3, 4 ou 5 anos como provavelmente vamos ter agora. O que é fácil adivinhar, de resto, os sacrifícios que iremos ter que passar. Muito rapidamente, antes de ouvir outras opiniões, eu apontei aqui algumas das perguntas muito concretas de alguns dos nossos telespectadores. Havia um que perguntava porquê só agora houve alguma espécie de teimosia ou de orgulho político por parte do Governo. Houve aqui também, de alguma forma, a pressão da banca, os banqueiros nos últimos dias a dizer que este pedido de ajuda era efetivamente inevitável? Sim, enfim, todos sentíamos que este pedido de ajuda era inevitável. Eu já emiti várias vezes a opinião, eu tenho uma opinião pessoal sobre o assunto. O pedido de ajuda nunca seria feito antes do Presidente da República ser eleito e tomado posse. E, portanto, ou seja, o calendário político, de alguma maneira, sobrepôs-se ao calendário financeiro. E, portanto, estamos agora, o calendário político cumpre-se agora o calendário financeiro, com empréstimos a taxas de juros mais altas, mas mesmo assim o nosso estoque de dívida estava há 4 ou 5 meses a uma taxa, no fim do ano passado, estava uma taxa média de 3,5%. Atualmente deverá estar na ordem, pelas minhas contas, de 4,5%, 5%. Ou seja, nós vamos receber um pacote de financiamento na ordem dos 4% a 5%. Ou seja, o estoque global da dívida pública não está neste momento a uma taxa de juros superior àquela que nós vamos ter. Só que nós não vamos poder pagar esse juro. Nós não vamos poder reembolsar este empréstimo. O que é, de facto, muito